Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui pelo Faz Bem Saber. Hoje eu vou bater um papo com a Cristiane Zimmermann. Ela é psicóloga e nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito importante e que deve ser falado, que é prevenção de suicídio. Estamos aí, Setembro Amarelo, o mês mundial, né? Em combate ao suicídio. Então a Cris vai estar falando um pouquinho pra gente aqui sobre a importância da gente falar sobre esse tema, a importância da gente discutir sobre isso, a importância da gente cuidar. Cris, vou te chamar. Ei, Pimentel, boa noite. Seja bem-vindo aqui. Pra gente poder começar aí o nosso bate-papo. Oi, Shaira. Oi, saudade de você. Também, muita saudade. Como que você Tá me tá? ouvindo bem? Tô bem, tô bem. Que Tô aqui bom, no consultório ainda, não consegui ir para casa. Deus, mas isso é por um bom sinal, né, Cris? Porque tá ajudando muita gente aí. Com certeza. Cris, seja bem-vinda. Obrigada por você estar aqui comigo. É um prazer estar aqui falando com você. Realmente estava com saudade, de Também. vê-la na convivência, né? Mas tenho certeza que você está aí trabalhando com a sua profissão brilhantemente, como você sempre fez. Eu me sinto lisonjeada, né, pelo convite. É uma honra muito grande estar falando sobre esse assunto tão importante, né? Ou seja, nós iniciamos aí o mês de setembro, né, exatamente já com o pé direito aí nessa campanha que é o Setembro Amarelo, né, Shaira? Sim. Cris, vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. É uma campanha mundial, né, de prevenção Sim, ao suicídio. Por muito tempo, a mídia não pôde falar, né, os casos de suicídio não eram divulgados. Eu venho da época de que realmente não podia se falar, né? A gente não podia divulgar. E hoje tem trabalhado muito essa questão da importância da mídia falar assim, da importância da sim. prevenção, né? Então fala um pouquinho pra gente, você como psicóloga, qual a importância disso, Cris? Vamos lá. Já que você iniciou, né, falando um pouquinho da questão da sua experiência aí com a mídia, né? O que se temia antigamente era exatamente o que a gente chama de efeito Werther, né? O efeito Werther foi baseado, nesse efeito tem esse nome por conta do livro, né? Dos sofrimentos do jovem Werther, né? Onde a mulher amada, né, o objeto dele de desejo, ela se casa com outra pessoa e aí o Werther se suicida, né? E observou-se que logo depois do lançamento, né, desse livro, da obra, que foi em 1774, né? E houve um aumento do número de suicídios na Europa, né? E coincidentemente ou não, né? Até por questão de imitação, as pessoas usaram o mesmo meio utilizado por ele, a mesma vestimenta do protagonista, né? Então, isso criou toda essa polêmica de que falar sobre suicídio poderia contagiar, né, ou levar as pessoas a esse comportamento de imitação. Mas, Exatamente. paralelo a isso, a gente tem também o que a gente chama de efeito Papageno, né? Que tem esse nome também por conta de uma ópera, né, do Mozart, que é a Flauta Mágica, né, de Mozart, no qual o protagonista, que era o Papageno, também, quando ele estava lá na apresentação, e aí a sua amada, ela some, né, e aí ele encontra três seres mágicos, né, que conseguem com que orientam ele, enfim, eu sei que ele consegue rever essa essa sua amada, e aí ele desiste, né, do suicídio, né?
Então, assim, da mesma forma que foi falado do efeito Werther, a gente sabe que o efeito Papageno, falar, tudo é a forma como é abordado, né, Chay? Com Então, certeza. assim, o que a gente percebe é que, às vezes, a mídia ela aborda de uma forma muito sensacionalista, né? Então, por Uhum. exemplo, o caso de celebridades, né? Vamos pensar nos jovens. Então, o jovem vê lá o seu ídolo, né, se suicidando. Então, assim, não que não devemos abordar. Hoje a gente sabe que deve sim ser abordado, só que assim, não banalizar, não tratar, né, de forma assim, pejorativa, não divulgar em hipótese nenhuma os meios utilizados, o local Sim. utilizado, né? Uhum. Mas a informação, ela é imprescindível, porque hoje a gente precisa orientar as pessoas, né? Na orientação de quais são os sinais de alerta, como que eu identifico que aquela pessoa ela tem uma ideação suicida para eu poder ajudar, né? Uhum. É E muito outra importante. coisa que se sabe também, Chara, é que o suicídio ele não tem uma causa única, ele é multifatorial, né? Uhum. Eu estava vendo umas pesquisas da Unicamp e essa Uhum, pesquisa, 17% dos brasileiros em algum momento na vida pensou em suicidar. E sim. 4,8% cometeram de fato o suicídio. Então, são momentos da vida do ser humano que pode passar sim pela cabeça dele, né, Cris? Então, são Sim. dados altíssimos que realmente não eram divulgados, então é importante a gente falar, né? E aí, você, na psicologia, como que a gente consegue identificar? Existe um perfil de uma pessoa que possa tentar cometer suicídio? Como que funciona aqui? Então, o que se sabe é aquilo, né, que eu falei anteriormente. Não existe uma causa específica, né? Mas assim, sabe-se hoje que grande parte dos suicídios estão associados aos transtornos mentais, né? Entre eles a depressão, transtorno bipolar, né? O abuso de substâncias psicoativas, o álcool, outras drogas, né? Então, são esses transtornos, né, a esquizofrenia. Então, assim, eles é observado, né, em grande parte das pessoas que tiveram a tentativa de suicídio ou suicídio propriamente dito, alguma associação com transtorno mental, mas nem todas que se suicidaram tinham realmente um transtorno. Uma prevalência muito grande, mas não é uma regra, né? Até porque Uhum. cada pessoa, Chari, cada pessoa é única, né? Então, assim, cada um tem os motivos que levaram a isso, né? Mas o bacana em tudo isso é que hoje a gente sabe que a gente deve atuar muito na prevenção, na intervenção e na pós-venção, né? O antes, durante e depois. E Uhum. pós-venção é algo que a gente deve ser muito pensado. Imagina que o mês de setembro a gente é bombardeado o mês todo, né, durante a campanha, exatamente para a questão do alertar as pessoas, né, para que elas possam de fato ajudar, perceber, ajudar. Mas imagina para aquelas pessoas que estão enlutadas, né, que tiveram um ente querido, né, que perderam alguém, ou que já tentaram mesmo, já tiveram um histórico de uma tentativa de suicídio. Então é um mês de fato muito pesado, né? Então aí cabe a nós também pensar, atuar e pensar muito na pós-venção, né? O acompanhamento dessas pessoas, né? O apoio, isso é de extrema importância também. Então, Setembro Amarelo, na realidade, ele existe sim, né? Até é curioso falar da data, porque na realidade o dia 10 de setembro é que é comemorado, né, internacionalmente, comemorado não, que é divulgado, né, internacionalmente como um dia de prevenção, né, do suicídio. E no Brasil, por ter uma extensão territorial gigantesca, muito grande, né, então desde 2014 o CVV, em parceria com outras instituições, é que entendeu-se, né, e resolveram fazer essa divulgação, né, promover ações durante todo o mês de setembro. Então é muito importante, sim, eu diria que imprescindível, mas mais ainda a gente não esquecer das ações, de agir durante todo o ano, né, Todo. principalmente na questão da pós-venção. Cris, como que a gente consegue identificar alguns comportamentos, né?
quem convive com a gente, quais as dicas que você dá aí pra gente, o alerta, né? Porque às vezes não, eu acho que grande parte a pessoa sozinha não consegue, né? Ela precisa que o outro Sim. encaminhe para um profissional, ela precisa que um ente familiar ou alguém próximo identifique, né? Uhum. Eu vejo assim, eu costumo lembrar, até para a gente fazer um pouquinho uma analogia, você lembra daquele episódio que aconteceu no 11 de setembro, Lembro. né? Que foram das Torres Gêmeas, e muitas pessoas, né, quando o avião bateu e aí estava em chamas, então a gente observa que várias pessoas pularam, né, lá dos andares, enfim. E então, assim, o que será que passou na cabeça dessas pessoas quando elas se jogam lá do prédio? O que você acha, Thiago, na sua opinião? Eu acho que é desespero. O que se sabe, né, o que se soube, o que foi constatado é que logo depois, né, as pessoas estavam derretendo mesmo, literalmente pelo fogo, unhas, cabelos, né? Então, assim, era a única saída que a pessoa encontrou. Por muitas vezes, o suicídio, né? Até tem uma música da Pitty, que eu gosto muito, né? A música da Pitty, que é chamada Pulso, que ela fala que o suicídio é uma saída de emergência, né? E exatamente, quando a gente vai em algum lugar, você está numa boate, por exemplo, hoje não, por conta da pandemia, mas quando a gente ia em algum lugar com ambiente fechado, né? E a saída de emergência, ela só é de fato utilizada quando você não encontra outra possibilidade. Então, por muitas vezes, o suicídio é essa saída de emergência que a pessoa encontra para tentar extinguir ou acabar, eliminar a dor, aquele sofrimento psíquico que ela está, né? Então, assim, antes disso, é lógico que não são todos os casos que a pessoa ela te dá, não é avisa, ela te dá indícios, ela te dá sinais. A grande maioria, sim, né? A grande maioria das pessoas com comportamento suicida ou com ideação suicida, ela começa a mostrar alguns sinais de alerta. Por exemplo, algumas frases. Ah, eu não valho nada, eu não sei por que eu nasci, nada dá certo comigo, nada dá certo, né? Então, assim, nada que eu faço é correto. Então, são pessoas que já começam a acender aquela luz, uma luz na gente, né? Opa! Então, assim, e o que a grande maioria das pessoas às vezes acaba fazendo, né? Por isso a informação é importante. A pessoa fala assim, que isso, né? Que bobagem é essa? A vida, viver é tão bom, você tem tudo, a vida te proporciona tudo, e você tá aí falando que tá tudo ruim, que nada, né? A pessoa tenta dar uma injeção de ânimo, né? Mas para quem tá num estado de vulnerabilidade, né, o efeito é exatamente oposto. É onde ela realmente fala, é como se fosse uma confirmação disso que ela está pensando. Olha, realmente não dá mais para mim, né? Então, assim, o que seria o ideal, o que a gente aconselha, né? Caso a gente perceba essas frases, esses sinais de alerta, algum fator de risco, normalmente a primeira coisa é não julgar, né? Falar assim, olha, eu sei que você está sofrendo, né? Eu posso te ajudar, eu posso junto com você buscar uma ajuda especializada, né? Procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? Indicar um tratamento. Então isso é muito importante. Ouviu ou percebeu, ficou atento aos sinais de alerta, né? Principalmente em casos onde já houve tentativa de suicídio. A primeira coisa a se fazer é não julgar, acolher essa pessoa e encaminhar mesmo para um tratamento, né, para um profissional especializado. Cris, e tem o caso das pessoas que não demonstram nenhum sinal de alerta, que são as pessoas Sim. mais fechadas, as pessoas Sim, que não expressam reação, sentimento. Existem esses casos também? existe sim. E aí, nesse caso, né, o que é importante? Quando a gente começa a perceber, a pessoa se fechou no quarto, a pessoa começou a apresentar sinais de isolamento, retraimento social, né? Ou ela começa a abusar de substâncias psicoativas, né? Começa
você começa a notar até alguns sinais de alcoolismo, por exemplo, né? Então, deixa eu ver o que mais. A pessoa começa, né, a questão da fala nem sempre, mas assim, é muito comum sim, né, ela demonstrar sinais de pessimismo, tudo tá ruim para ela, né, então são comportamentos que a gente identifica, então mesmo que ela não fale, né, nenhuma frase, perda de sono, né, alteração no apetite, então já começa a acender uma luzinha, né, de um possível transtorno mental, de uma possível depressão, né, porque a depressão para ser diagnosticada, né, são vários sintomas, né, segundo o manual, né, do DSM, mas já serve de um alerta para a gente, e aí o que a gente tem que fazer realmente é ajudá-la a buscar, né, essa ajuda especializada. Uhum. Então, o ajudar sozinho a gente não consegue ajudar, né, Cris? A gente precisa de ter um profissional, um psiquiatra trabalhando com a parte de medicamentos, junto com o psicólogo para trabalhar com a parte da terapia, um trabalho em conjunto. Um trabalho em conjunto, que é o ideal. Por quê, Xana? Eu acho que ajuda sim, porque muitas vezes a primeira pessoa a identificar é exatamente o familiar, é o amigo. E hoje tem uma outra coisa que eu esqueci de comentar, que a gente percebe isso, vê muito claro nas redes sociais, né, nos posts, né? Sim. Então, assim, através do post, a pessoa hoje ela coloca, então a depender, fala, puxa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Vem cá, o que está acontecendo com você? E a melhor forma da gente constatar se a pessoa tem ou não uma ideação suicida é perguntando. Não tem outro jeito, não. Vem cá, você está pensando em fazer alguma coisa? Né? Não para julgar, não é aquilo que eu falei anteriormente, não é para apontar. Olha, né, a sua vida é tão boa, não estou aqui para julgar. Você está pensando em fazer alguma coisa? Já passou pela sua cabeça? Você está pensando em suicídio? Em tirar a própria vida? Né? Você já pensou em como? Né? E até isso, como, a gente precisa saber, né? Até para poder evitar. Então, assim, agora, muitas pessoas talvez não se sintam confortáveis e preparadas para fazer isso, né? Porque isso esbarra muito na nossa fragilidade, né? É lidar com a nossa fragilidade, lidar com a morte, né? É a única certeza que todos nós temos, né? Que um dia nós iremos morrer, né? Exatamente. Mas então, se a pessoa não se sentir preparada, até porque às vezes a pessoa não tem, como eu falei, né, o transtorno mental, ele é grande, ele vem não como uma causa, porque não existe uma causa única, né? Mas ele está presente em grande parte, né, da estatística, digamos, das pessoas que vêm realmente a se suicidar, né? Mas pode ter aquela pessoa que simplesmente não quer mais viver, né? Então, assim, a dor se tornou tão insuportável para ela, a angústia é tão forte, Charlie, é tão grande, né, que ela quer se livrar dessa dor, né? E por isso que se a gente identifica isso, ou se a gente né, acompanha, ou pelo menos que a gente encaminha, né, para uma ajuda especializada, esse profissional pode ajudar essa pessoa a ressignificar essa dor, né? Cris, a gente ouve falar muito quando toca-se no assunto de suicídio. Nossa, essa pessoa é muito corajosa. Essa pessoa é muito corajosa. Né? A gente ouve muito esse termo, mas na realidade não é coragem, né? Exatamente. Muitas vezes o suicídio foi tratado como um ato de coragem. Na realidade, é um ato de sofrimento psíquico muito grande, né? De angústia, de dor. E a pessoa, quando chega a ponto de tentar cometer um suicídio, a gente pode dizer que ela está inconsciente, que ela está fora de si? Então, são várias linhas teóricas, né, que abordam. Hoje a gente tem a suicidologia, né, que é o estudo mesmo dos suicídios. Assim, são temas que pelo menos não eram muito abordados, né, em disciplinas específicas na faculdade. Hoje existe pós-graduação somente, né, nessa área mesmo. Então, assim,
é muito relativo isso, né? Não tem, assim, uma questão específica. Digamos que para a psicanálise, vou colocar um pouco a questão da psicanálise. A psicanálise, ela diferencia o acting out, né, que seria aquela pessoa que inconscientemente ela tenta, né, alguma coisa, ela tenta, por exemplo, tomar uma carteira. Bom, nem posso falar isso aqui na live, mas assim, a gente não pode falar de meio, mas ela tenta, de alguma forma, tirar a própria vida, né? Mas ela faz isso, assim, inconsciente, digamos que ela faz, mas ela sabe que alguém vai chegar, que alguém vai ver, que alguém pode socorrê-la, isso inconsciente, tá? Ah, tá, que E alguém aí a pode gente tentar consegue salvá-la. tentar salvá-la de alguma forma, tá? Uhum. E existe a passagem ao ato. Então, vamos pôr nesse mesmo exemplo hipotético, a pessoa, ela simplesmente, ela começa a se despedir, ela fala assim, olha, eu vou fazer uma viagem, eu tenho uma viagem mais demorada, ou ela faz ela deixa um testamento, ela já deixa assim Uhum. tudo esquematizado. Ela se você só tem como descobrir se você realmente por acaso, né? Você ou quem não está atento na correria do dia a dia, né? E aí ela vai para a passagem ao ato mesmo, de fato, né? Então, eu não sei se eu consegui explicar porque é muito difícil de explicar, né? Digamos assim, é mais complexo, né? Mas de uma forma Sim. bem superficial, né? Talvez até para diferenciar um pouquinho do que é act out, da passagem ao ato, talvez nesse exemplo fique um pouco mais claro. Não Uhum. sei se eu consegui me fazer, né? Entender. Sim, Cris. Cris, você falou a questão da depressão, de alguns transtornos mentais, né, que desencadeiam a pessoa, né, tentar o suicídio. Ela pode tentar como não, né, mas são alguns fatores que desencadeiam. Mas toda pessoa que tem algum transtorno mental, ela necessariamente tem esse pensamento suicida? Ou vai muito da vida da pessoa? Como que é? Não, não, porque assim, é claro que a pessoa que ela tem um transtorno mental, né, o ideal é que ela esteja em tratamento, que ela esteja sendo acompanhada, né, por uma equipe, né, de profissionais, mas não necessariamente, nem todas as pessoas com transtorno psiquiátrico, né, cometem, né, tentam, tentativa ou cometem suicídio, e nem todas, como eu falei, que né, se suicidam, tinham algum histórico de transtorno psiquiátrico. É uma prevalência, existe sim, uma prevalência grande, mas não é uma regra. Até porque a gente, né, eu estou batendo muito nessa tecla, a gente não pode pensar em uma causa específica, Shari, assim, é realmente pensar que é algo multifatorial, né, que pode ser fatores sociais, biológicos, psíquicos, né. Uhum. E, Cris, o que fazer quando uma pessoa ameaça cometer suicídio? Aí no nosso convívio, nós que estamos, de uma certa forma, não sei se eu posso falar que a gente está dentro da situação ou a gente está de fora, né? Como Aham. que a pessoa que está convivendo com uma pessoa que tenta suicídio deve reagir nesse momento? Eu acho que acolhendo, né? Acolhendo a pessoa, ouvindo, né? Se colocando à disposição, né? Entender um pouquinho, tentar ao menos entender o sofrimento, não julgar, né? E de fato oferecer ajuda, né? Oferecer ajuda para buscar um profissional. É interessante que eu tenho um caso clínico que eu acho que vale a pena, né, a gente falar. Tive já vários casos, mas tem um recente que me chamou muita atenção, né? Então a pessoa ela veio e a gente trabalhou, né, através da fala, essa questão de ressignificar, né, todo esse sofrimento, essa dor. E uma das questões que ela trouxe é o seguinte, falou assim, olha, eu estava decidida, mas eu me peguei ouvindo aquela música do Raul Seixas, se ela me falando, né? Tente outra vez. E aí eu decidi que eu me daria uma nova chance, né? Olha, É claro que é único, cada pessoa é única, não tem nem como a gente comparar, né? E ela já vinha de um processo terapêutico já maior, né?
E assim, foi muito bacana, né? E de fato, ela continua em processo terapêutico, mas foi assim, muito importante. Então eu acho que é bacana o quanto que isso também, né? Às vezes uma música, hoje a gente tem vários artistas também, né? Que influenciam positivamente. Aí entra, né? O que eu falei lá do efeito Papageno mesmo, né? O próprio Emicida. Eu acho que ele tem um projeto aí muito bacana também, né, que vale a pena conhecer. Então, assim, e nesse mês de setembro a gente se depara com muitos vídeos, né, muito bacana. Tem o CVV, né, o próprio Centro de Valorização da Vida, onde através lá do telefone 188, né, as pessoas podem ligar, e aí tem também, né, a questão do acolhimento e aí a orientação, né, para procura também de uma ajuda, né? Então isso é muito importante. Cris, quem está aí acompanhando a gente, que por algum momento possa ter vivido essa situação de ter algum pensamento suicida, é possível se livrar desses pensamentos? Como se livrar desses pensamentos? Então, Shaira, aí eu acho que é fazendo mesmo um trabalho mesmo, buscando uma ajuda através de uma psicoterapia, né? É, eu acho que seria assim o primeiro passo, né? E em alguns casos, né? Não só com o psicólogo, eu acho que, né? Seria extremamente liviano, até porque é um tratamento que precisa ser feito realmente por uma equipe mesmo, multidisciplinar, médico, psicólogo, né? O profissional de saúde. Por isso que os treinamentos são importantes, né, para a equipe de saúde, que é a equipe que atende, que é muitas vezes profissional, né, a pessoa que ela tem a tentativa de suicídio, a primeira coisa que é feito, né, é ligar lá para o serviço de emergência, chegar até o posto, e por muitas vezes o profissional que atende já fala assim, puxa vida, eu aqui com tanta coisa, né, tanto problema grave, ainda vem essa, digamos assim, essa pessoa, né, tirando a própria vida, quer dizer, e aí o quanto que isso fere ainda mais, né? Uhum. Então, assim, preparar essa equipe, né, para que possa lidar com esse tipo de atendimento também é de extrema importância, e é isso que vem sendo investido, né, a cada dia, porque não é fácil para eles, a gente sabe que não é fácil, né? Para ninguém, para nós, né? Receber, trabalhar com a morte é nos deparar com a nossa própria finitude, né? É. Cris, você tocou num ponto, e isso a gente ouve muito, é muito comum. Ah, ele quer aparecer, ah, ele tá fazendo graça, não é bem assim. Então, eu acho que as pessoas que estão próximas também, muitas das vezes, não enxergam o tamanho do problema, né? Não percebem que, assim, que não é esse ponto que você tocou, acho que foi fundamental, não é uma bobagem, a pessoa não quer aparecer. Eu leio algumas coisas na internet e sempre passa algum post, a dor do outro não é a sua, então não julgo, né? Perfeito, E é, perfeito. e é exatamente isso. E quando eu leio alguma coisa disso, aí eu paro para pensar, realmente, o que é fácil para mim não é fácil para o outro. E aí ainda tem esses julgamentos, né, meu Deus, essa pessoa é louca, quer aparecer, né? Então, a gente tem que falar mesmo, né? E essa questão de a dor dele não ser a minha, eu acho que a frase é mais perfeita para esse momento, né? A gente ter empatia, a gente se colocar no lugar Perfeito. do outro. E essa maneira que você trouxe esse assunto de uma forma muito leve, né? Dando algumas dicas, tocando em alguns pontos, a gente percebeu algumas coisas que muitas das vezes a gente não percebe, né? A pessoa que está do nosso lado, às vezes a gente não percebe o que ela está passando. E alguns sinais, né, Cris, que demonstram que a pessoa está precisando, né, de uma ajuda. A Isabela mandou aqui, e olha que legal, é bem isso. Nesse período de quarentena, o autocuidado ajuda a prevenir esses transtornos que você comentou. E, consequentemente, o ato do suicídio, o que pode ser feito? Eu acho que esse momento da pandemia, da quarentena também, deixou as pessoas um pouco mais apreensivas, algumas Sim. depressivas, né, Cris? Respondendo essa pergunta dela, o que você acha que pode ser feito?
Até é importante colocar que eu acho que foi na revista Rolling Stone, se eu não me engano, saiu uma reportagem exatamente associando, né, fazendo uma correlação da pandemia e o aumento dos casos de suicídio. O que ainda é precoce falar, né, porque a gente só vai ter realmente um dado fidedigno após um período, né, então ainda é muito precoce para associar aumento de suicídio com a questão da pandemia. Mas realmente o autocuidado, né, que a Isabela ela citou, ele é extremamente importante, Chaira, porque é onde a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né? Até saiu uma nota recente falando que para a gente não usar tanto o termo suicídio, que é um pouco complexo, porque como que você vai falar do fenômeno sem citar o fenômeno, né? Sim. Mas assim, até na própria campanha, incentivar ou falar exatamente da saúde mental, do próprio autocuidado, porque quando a gente orienta, né, ou quando a gente fala do autocuidado, da importância de olhar para si, né, de prevenir, no sentido de fazer, né, tratar ou trabalhar, identificar esses pensamentos, seja ela ansiedade, né, ou quando a pessoa, ou uma possível depressão, um estado de luto, né, de melancolia. Então, tudo isso é importante, isso é cuidar, né, isso é tudo, tá ligado ao autocuidado mesmo, né. E aí a gente consegue, eu acho que a Isabela, não lembro se ela colocou, se a gente consegue, consequentemente, impedir o ato, não lembro, tá mais baixo O aqui. autocuidado ajuda a prevenir esses transtornos que você comentou e, consequentemente, o ato de suicídio? Sim, não que a gente não pode afirmar que ele vai impedir, mas se a pessoa se cuida, né? Então a probabilidade é que ela ressignifique essa dor é muito grande, né? É. Principalmente se buscar a ajuda de um profissional. Com certeza. Eu tenho uma parceira aqui, Cris, que é a Amanda Pinheiro, ela é coach, sabe? Trabalha com desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. A gente esteve batendo um papo ontem e a gente falou muito da questão do autocuidado. E aí, Uhum, bate-papo, a gente conversando, porque muitas das vezes você se amar pode parecer que você é egocêntrico, que você é egoísta, de né? jeito nenhum. E não é isso. E ela coloca muito isso, né? Os posts dela, os vídeos dela, é muito isso. Não é Perfeito. egoísta você se amar, né? Você tem que se amar em primeiro lugar. Ela fala muito isso. E eu acho que é muito essa questão do autocuidado, né? Principalmente. Até porque se você não se amar, se a gente não se amar, quem é que vai nos amar? Né? Será que tem possibilidade da gente ser amado se a gente mesmo não se valoriza, não se ama? Né? E aí Perfeito, perfeito colocação. entra muito também, né, nessa situação do autoconhecimento, do autocuidado, do se amar. Como que você vai amar o outro se você não se ama? Bem isso que você disse. Perfeito. E outra coisa, a gente precisa buscar o nosso interior, né, Cris? Porque se você não está bem consigo mesmo, você não vai estar em nenhum outro lugar. Então, acho que é mais Perfeito. um fator que as pessoas são depressivas, né? Elas criam problemas em outras situações, não conseguem se olhar para elas mesmas, para dentro delas. E aí entra mais uma vez a questão do autocuidado. E aí, assim, eu até recorro à psicanálise para falar um pouquinho, né? Porque quando a gente fala, né, um pouco assim, tá bem de forma muito sucinta, tá, Shaira? Muito superficial, mas assim, o luto, né, o objeto é o outro, né? E na melancolia é, é si mesmo, né? Então, assim, a perda de objeto é com si mesmo. Então, a gente precisa realmente, né, identificar esses sinais, tratar esses sinais, buscar ajuda, né, fazer a autorreflexão, né, porque muitas vezes sozinho é difícil mesmo. E aí buscar ajuda, né, de alguém, de um profissional qualificado, né, para poder, então, ressignificar tudo isso. Cris, fala aí um pouquinho pra gente, a gente já está quase chegando no final desse Passa trabalho. rápido, né? O bate-papo é bom, chegou ao final. Ah, que bom. Eu tenho admiração
todos os profissionais, eu acho que a gente tem que valorizar todos os profissionais. Esse meu espaço aqui também é para dar uma oportunidade para os profissionais falarem do trabalho que desenvolve. Perfeito. E eu vejo aí o lindo trabalho que você desenvolve. A psicologia realmente é para ajudar as pessoas, né? Vocês comemoraram aí o Dia do Psicólogo no mês de agosto, e eu coloquei, né, o conceito de psicologia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho com o que você trabalha, o que você pode ajudar as pessoas, Sim. compartilhar aí com a gente, né, o seu Instagram, depois eu vou marcar também. Só que antes de você responder, Cris, chegou uma pergunta aqui, ó. Vamos responder ela antes, da Mas, Isabela. Você acha que nessa época, você acha que nessa época os adolescentes e crianças são mais vulneráveis? Por ficarem mais apreensivas, muitas vezes, até não entenderem o que está acontecendo, sentirem a falta dos relacionamentos. Isabela, eu acho essa pergunta assim, fantástica, porque a gente tem visto, né, Cris, o caso de muitos jovens entrando é, em processo de depressão. A gente vê os meninos agora, eles ficam trancados em quarto, é videogame, é celular. Tudo isso está desencadeando situações é, depressivas, né, Cris? Vamos responder para a Isabela essa pergunta. vamos sim. Perfeito. Muito bom, muito boa pergunta, Isabela. O que acontece? Hoje a gente até ouve falar, né, a geração arroba ou a geração do quarto, né? Então, assim, as crianças têm, os adolescentes têm ficado realmente, né? Eu não gosto muito desse termo, não, né? De usar esse termo. Mas, assim, elas têm ficado realmente mais isoladas, mais focadas no jogo. Mas, e assim, será que esses pais também não estão o tempo todo no celular? Qual a atenção que esses pais estão dando para esses filhos, né? Então, assim, qual é o exemplo? O que seria o ideal? O pai aproximar do filho, olha, meu filho, o que você está jogando? Que jogo é esse? Posso jogar junto com você? Conhecer um pouco mais, entrar no universo, tentar entender e entrar um pouco no universo dessa criança, desse adolescente, né? Então, assim, antes de qualquer tipo de julgamento, eu acho que cabe aos pais. Hoje as pessoas estão muito individualistas, né? Então, assim, os pais trabalham, a gente precisa trabalhar e muitas vezes a gente também acaba se isolando aí, né, com a tecnologia. E aí, então, é até difícil, né? Se a gente não der o exemplo, como que a gente vai conseguir lidar, né, com esses meninos, né, com esses adolescentes, essas crianças? E realmente precisam mesmo, precisam interagir mais, né? E os pais podem e devem contribuir, os pais devem dar limite a esses filhos também, né? Para que eles cresçam entendendo que eles têm que, as coisas são obtidas por merecimento, né, por esforço, que nada cai do céu, né? Então acho que falta até para aprender e crescer, né, mais tolerantes à frustração, né? Então é a única forma de tirá-los do quarto é trazendo eles para perto da gente, enquanto pais, né? E a gente percebe, Cris, que claro, a correria do dia a dia, sem julgamentos também, mas a correria do dia a dia faz com que as pessoas percam um pouco esse contato. E aí, muitas Sim. das vezes, é mais fácil você dar o celular, é mais fácil a criança estar na televisão, no videogame, né, no computador, porque você precisa ter um tempo também, porque o seu tempo é finito. Então, muitas das vezes, é mais fácil você permitir isso do que você trazer ele para perto. E aí eu tenho percebido que isso tem acontecido muito. E aí, aí crescem crianças frustradas, crianças depressivas. Então, essa dica que você deu aí é fundamental, os pais trazerem as crianças para mais perto, né? Na nossa época, a gente não tinha a tecnologia que a gente tinha hoje, né, Cris? Então, a nossa Sim. relação pais é muito mais próxima, né? Porque a gente não tinha esse tanto de interação. Então, era brincar na rua, que eram os momentos Sim. de e os momentos que a gente estava em casa, a gente estava com os pais. E hoje tem isso, né? Isso. Hoje a gente senta na mesa para fazer as refeições, cada um com seu celular, né? E come rápido, muitas vezes nem conseguem se reunir, né, à mesa para poder estar ali comendo. E à noite, cada um no seu cantinho, um vai para o joguinho, o outro vai para a rede social, o outro vai para outro tipo de pesquisa, enfim, complicado isso.
Então vamos dar uma dica aí para os pais, Cris, trazer os filhos para mais próximo, Perfeito. É né? isso aí. Trazer os filhos para próximo, tentar entrar um pouquinho no universo, dar limite, né? Porque muitas vezes os pais tentam compensar, né, a ausência com presente, dando lá tudo que o filho quer, né? E não o que ele precisa, que é o afeto, é o carinho, né? Ô, É a Cris, eu atenção. acho que esse tema dá outra live. Sim, Esse também tema acho. de cuidados com os filhos, criação, como se portar aí nesse momento também, né, diante da tecnologia. Sim. Já deixo aqui mais um convite para a gente poder fazer uma Tá, live com esse tema. Eu tenho certeza que vai perfeito. ajudar muitas famílias, muitas mamães, e o quanto a gente puder ajudar as pessoas e levar informação, vamos junto fazer isso, né? Afinal, faz bem saber. Afinal, faz bem saber, exatamente. Cris, a gente realmente está chegando no fim, mas conta aí um pouquinho sobre o seu trabalho. Você está aí em Juiz de Fora, mas hoje a tecnologia veio a favor também, né, de as reuniões, as consultas estão sendo online, então a pessoa de qualquer lugar pode fazer uma consulta, fazer a terapia, né, que isso facilitou. Então, conta aí um pouquinho para a gente do seu trabalho. Então, vamos lá. Eu atendo no consultório aqui, fica em Juiz de Fora, né, no edifício Solar do Progresso, bem central, aqui na Rio Branco, ao ladinho do Parque Alfred, né? E atendo também online. Então, tem, né, em qualquer lugar do Brasil, como você falou, né, por conta da possibilidade da tecnologia. Mesmo antes da pandemia, eu já vinha, né, praticando essa nova modalidade online, que é permitida, inclusive, pelo Conselho, né, existe um cadastro no EPSI. Então, assim, quando a pandemia veio, eu já estava praticando. Existiam algumas restrições, né, para o atendimento online, e com a pandemia isso ampliou um pouquinho, né, esse leque. Mas é isso, né? O Instagram profissional, acho que você vai estar deixando aí, lá tem todos os contatos, né? Será um prazer. E Tá, mais uma vez, muito obrigada, Shaira, pelo convite. Foi um prazer imenso estar te revendo, né? Revendo você e estar contribuindo aqui um pouquinho, né? o prazer é meu, estava com saudade, eu tenho muito carinho por você. As pessoas aí que não sabem, você foi fundamental no desenvolvimento da minha carreira aí no Senac. Então, você sabe que eu tenho muita gratidão a você por isso, você é muito querida. Muito feliz de ter você aqui, é sempre bem-vinda. A Vanessa mandou aqui, muito bom te ouvir, Cris. Realmente, Vanessa, é muito bom ouvir a Que Cris. bom. Esse jeitinho doce da Saudades. né? A Janine tinha mandado aqui também, está com saudade de você. Que Então, bom, gente. Saudade de todo mundo. saudade de todo mundo. E que bom a gente poder se aproximar aqui, né? Com o Verdade. objetivo de levar informação para as pessoas, de você compartilhar todos esses seus conhecimentos aí, que agregam muito na vida das pessoas. Eu estou muito feliz mesmo de ter tido você aqui hoje comigo. E espero você numa outra oportunidade. Vamos pensar, Com sim, certeza. num tema da live para falar com esses papais aí, essa meninada, né? Eles também precisam. Cris, muito obrigada. Eu que agradeço, Thiago, o convite. Um beijo. Beijão. Pessoal, quem chegou agora e não conseguiu acompanhar a live toda, ela vai ficar salva aí no meu IGTV. Eu vou estar marcando o perfil da Cris também. Vocês podem entrar no perfil dela, que tem todos os contatos, para marcar um bate-papo com ela, uma consulta, né, Cris? E conhecer mais aí o trabalho que ela desenvolve. Cris, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Boa noite aí e até a Eu que próxima. agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.